quero falar para você acerca do ministério dos anjos, até que o Senhor venha. E é tremendo porque falar de anjos é algo, parece complexo, não é? Porque os anjos são seres misteriosos. Nós vemos na Bíblia circunstâncias em que os anjos aparecem, em que os anjos se movem. Os anjos, as pessoas pensam, eles são seres fluidos, são seres abstratos, são seres invisíveis. Isso é verdade. Mas também eles muitas vezes se materializaram na terra. Eles andaram aqui, sentaram com Abraão, sentaram com os pais de Sansão. E eles comeram junto com eles, eles beberam junto com eles. Eles talvez abraçaram uns aos outros, né? Então há um mistério exatamente de como é que os anjos podem fazer isso. Eles não podem, com certeza, ficar direto neste planeta, mas eles têm uma permissão para agir de alguma maneira por algum tempo na terra, e inclusive comer e beber com cristãos. Louvado seja o nome do Senhor. E nós muitas vezes nós sabemos que Deus se move e Deus cuida de nós, glória a Deus, é verdade, mas muitas vezes nós não entendemos como alguns dos movimentos do Senhor a nosso favor acontecem. Nós cremos que Deus faz, nós cremos que Deus cuida, nós cremos que Deus nos guarda, nós cremos que o Senhor age e responde às orações, mas como é que isso acontece de verdade no mundo do Espírito? Há uma experiência tremenda que nós encontramos registrada em 2 Reis, capítulo 6, de 15 a 17. Então você depois leia o contexto. Mas o Geazi levantou-se muito cedo, tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E veja, muitas vezes um crente diante de uma situação assustadora fala: está tudo bem, fica em paz, parece coisa de gente desequilibrada, parece coisa de gente irresponsável. E eu imagino o que o Geazi pensou acerca dessa palavra do Eliseu. Mas o Eliseu era um cara que conhecia o Senhor, ele temia o Senhor, ele servia ao Senhor. E o Geazi, ele era alguém que ele conhecia o Deus do Eliseu, ele conhecia o Deus do seu Senhor, ele conhecia os feitos do Senhor. Eliseu temia ao Senhor e Geazi não temia ao Senhor. Por que eu posso dizer isso? Eu vou trazer o fundamento. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cercado de carros e cavalos e carros de fogo em redor de todo o monte. É isso? Amém? Não, não é amém, porque a proteção estava ao redor de Eliseu. Uau! Os cavalos e carros de fogo estavam ao redor de Eliseu. E o Geazi pôde até se beneficiar do que estava com Eliseu, mas a questão não era para ele. Como é que eu posso dizer que é porque o Eliseu temia o Senhor? O rei Davi nos explica. Se você abrir comigo no Salmo 34, 7, esse é um texto também que nós recitamos muitas vezes como se fosse para todo mundo, mas não é bem assim, mas está disponível para todo mundo. O que Davi nos revela, Salmo 34, 7, é o seguinte: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o temor do Senhor é levar Deus em consideração o tempo todo. O temor, a reverência, não é medo de Deus, mas é temor reverente de entender quem Deus é, entender como Ele se move, entender o poder da Sua palavra, sujeitar a vida a Ele. Quando fazemos isso, podemos esperar que Ele nos cerque com o seu anjo estará conosco, porque esta é uma relação de fé, não é uma liberação para todo mundo. O Geazi se beneficiou da fé e da experiência de Eliseu. Muitas vezes, em casas de crentes, alguém que é mais firme no Evangelho abençoa alguém que não é tão firme assim. Agora imagina se os 2, ou os 3, ou os 4 daquela casa concordarem diante do Senhor e todos temerem, todos dependerem, todos se sujeitarem ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Não há limite para aquilo que o Senhor pode fazer. Mas você pode estar guardado nestas situações absurdas, assustadoras, que muitas
muitos de nós estamos vendo acontecer no tempo em que vivemos, se você colocar o seu temor no Senhor, não o medo das circunstâncias, mas temor no Senhor, obedecendo a palavra do Senhor, se aliançando em oração, em fé, em nome de Jesus diante dele, e aí nós vamos experimentar o quê? O mover dos anjos do Senhor. Por que eu posso falar isso? Abra comigo no livro de Atos, capítulo 12, versículo 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, e aqui tem um segredo, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Aí veja, Pedro estava ligado à igreja, porque ele estava ligado à igreja. Aquele povo sabia o que estava acontecendo com Pedro e havia oração incessante. Você entende o que o diabo quer colocar cada um para não congregar, para ficar sozinho em algum lugar? Quando passar dificuldade, ninguém vai saber. Não vai ter ninguém que vai orar, porque ninguém está participando da vida. Mas veja, tinha oração incessante por Pedro, por quê? Porque Pedro fazia parte da comunhão da igreja local. Pedro era conhecido e ele conhecia, estavam os irmãos envolvidos com ele. E aí o que acontece? Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias e sentinelas à porte o guardavam no cárcere. Olha o que é um homem de Deus, condenado à morte, preso, impossibilitado de sair. O que ele faz? Ele está dormindo. Talvez ele estava, Senhor, me dá a visão do céu. Estou tranquilo. Vou morrer, vou estar com Jesus. Vou viver, estarei com Jesus. A oração incessante a favor dele, com certeza, contribuía para a sua posição de descanso. Mas aí, versículo 7, eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, falou, acorda. O despertou, dizendo, levanta-te depressa. E o que aconteceu? As cadeias caíram-lhe das mãos. Disse o anjo, cinge-te, veste, calça sandálias, e assim ele o fez. Disse-lhe mais, põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo, parecia-lhe antes uma visão. Veja que coisa tremenda. Você já experimentou a situação que você estava orando a Deus por alguma coisa e quando a situação começa a ser resolvida, você fala, parece um sonho? Já viveu isso? Em graus menores de coisas tão intensas, nós já vivemos coisas assim. Não parece de verdade. Aí, ele continua, depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, ou seja, ele saiu, ele estava lá, parece filme, né? Clá, cai as correntes, ele sai andando, abre a porta, ele vai. Os sentinelas talvez estavam dormindo, ou talvez não viram, porque o anjo talvez o cegou. Passa a primeira sentinela, passa a segunda sentinela, eles estão saindo, caminhando tranquilamente. E aí nós vemos então que depois que eles saíram, enveredaram por uma rua e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Pedro só caiu em si quando ele estava completamente livre. Muitas vezes nós percebemos que há um movimento de libertação na nossa vida, porque nós estamos orando, porque nós estamos clamando ao Senhor, porque tem gente orando por nós, aí parece que as coisas começam a resolver, mas parece que a gente fala assim, é impossível isso estar acontecendo, porque é bom demais para ser verdade. Mas às vezes a gente consegue perseverar e esperar, às vezes o Senhor está agindo por graça e misericórdia, apesar de que a gente não está entendendo o que está acontecendo, até que chega uma hora que Ele completa o processo, aí nós olhamos e falamos, verdade. Deus me tirou daquele lugar, Deus me tirou daquela situação, Deus me tirou daquela enfermidade, o Senhor operou esse milagre, o Senhor me trouxe para esta circunstância, louvado seja o nome do Senhor, porque agora eu entendi que realmente aconteceu algo. E veja, os anjos agem assim, sabe por quê? Abre comigo em Hebreus, capítulo 1, versículo 13, nós lemos assim, ora, a qual dos anjos jamais disse o Senhor, assenta-te à minha direita,
até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Aleluia! Você é de Jesus? Você é de Jesus? Então você é herdeiro da salvação? Você ainda não herdou porque você não precisou dela no sentido eterno, ela já começou a se manifestar na sua vida, você é salvo, tá certo? Então os anjos, eles são espíritos ministradores da parte do Senhor, a serviço da sua vida. Os anjos do Senhor, eles estão movidos por Deus, estabelecidos por Deus, para servir você que é um herdeiro da salvação. Então o que aconteceu com Pedro? Pedro experimentou isso, o Senhor moveu os anjos do Senhor. E olha, aquela igreja orava. Era uma igreja poderosa em oração. Só que sabe de uma coisa? Eles não tinham tanta fé assim. Como é que eu posso falar isso? Depois, continua a leitura. Porque você vai ver que Pedro, ele entendeu que ele tinha que ir para a casa da Maria, a mãe de Jesus, que tinha ficado como mãe de João. E ali havia incessante intercessão. Aí Pedro tocou a campainha lá, ele bateu na porta, veio aquela moça que trabalhava na casa, e quando ela viu que era o Pedro, ela ficou tão assim impactada que ela largou o Pedro lá de fora da casa e entrou para falar com o pessoal lá dentro. Pessoal, o Pedro está aí! Aí os caras que estavam orando falaram, para de bobagem, ele está preso, ele vai morrer, nós estamos orando por ele, deixa a gente continuar a oração. Não, ele está aí mesmo, é impossível isso, ele está preso, lá tem um monte de guarda. Nós temos que estar atentos ao ministério dos anjos, até que o Senhor Jesus venha, porque os anjos são espíritos ministradores trabalhando da parte do Senhor a nosso favor até aquele dia. Nós temos que estar atentos então ao que a palavra de Deus nos fala. Meu querido, minha querida, eu sei que muitas pessoas estão passando situações difíceis nesses dias em que nós estamos vivendo. Eu sei que muitas pessoas que são de Jesus estão até mesmo balançando na sua fé. E esta é uma marca, inclusive, dos últimos dias. A palavra de Deus nos diz, quando o Filho do Homem vier, achará ele fé na terra. Alguns vão naufragar na fé nesses últimos tempos, porque não estão atentos àquilo que o Senhor está fazendo. Se a nossa esperança em Jesus Cristo se resume a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos, porque a nossa esperança é eterna. Meu querido, minha querida, o que eu quero dizer para você é, não temas, não tenha medo, o Senhor é com você. O Senhor, Ele tem prazer em se manifestar na nossa vida, mas mais do que resolver o que nós precisamos, Ele quer desenvolver a nossa fé. Ele quer desenvolver a nossa proximidade com Ele. Ele quer se revelar de uma maneira para que todo mundo saiba que o Senhor se manifestou a seu favor, para que Ele seja glorificado. Eu já vivi situações limites na vida, eu não estou falando algo que eu não sei, eu não estou falando algo que eu não vivi, eu estou compartilhando algo que eu vivi, que eu sei e que eu conheço, e eu posso então com toda a ousadia falar, meu querido, minha querida, pode parecer impossível, porque para você é, mas para Deus essa palavra não existe. Eu não sei o que você está vivendo, mas eu sei que se você agora, você abrir o seu coração, Senhor, você fizer uma oração do seu jeito, você pedir, Senhor, fala comigo, eu quero te conhecer, Senhor, eu acho que acabou e não tem mais esperança, mas eu estou ouvindo esse cara falar aí, se o Senhor pode agir na minha vida, faça isso, porque eu me entrego ao Senhor, eu te entrego tudo que eu sou, tudo que eu tenho, entra na minha casa, entra na minha vida, faz tudo novo, porque eu quero te conhecer. Se você falar isso para o Senhor, um coração sincero, você não tem ideia do que Ele pode fazer na sua vida. Ele é poderoso, Ele é poderoso. Louvado seja o nome do Senhor.